Ele começou no fisiculturismo no ano de 2014 e de cara já conquistou seu primeiro título num campeonato importante, o Norte e Nordeste. E de lá para cá veio se destacando dentro do esporte e é o atual campeão brasileiro em sua categoria, o Men's Physique. Eu estou falando do meu convidado, Ivan Vanus. E aqui já comigo o campeão brasileiro de fisiculturismo, Ivan Vanus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ivan. Eu que agradeço a oportunidade. Ivan, começa falando um pouquinho sobre a sua iniciação no esporte, né? Como e quando você começou? Então, ela se deu em 2014, na verdade eu já estava muito próximo do esporte, meus amigos eram fisiculturistas, eu já acompanhava o esporte de forma efetiva, e em 2014 foi quando teve a oportunidade real de entrar no esporte, um campeonato que seria em Maceió, né? Campeonato Norte-Nordeste da WBPF, e ele mudou para aqui, para Aracaju, um mês e meio, 25 dias mais ou menos antes da competição. Então a turma me deu força, não vão, vai ter a Men's Physique, você tem potencial. Eu acabei apostando na ideia, me preparei em 25 dias e o resultado foi positivo. Fui campeão Norte e Nordeste e aí começou a trajetória. Nessa parte inicial de sua carreira, teve um acompanhamento de algum outro profissional ou você foi com a cara e a coragem? Então, eu já vinha por conta própria, pegando dica de amigos, dos profissionais que já estavam mais próximos. Só que nessa primeira temporada eu tive a ajuda de Domingos, né, que é presidente da NABA, e para essa finalização de 25 dias. Né, então foi feito de forma bem efetiva, porque a gente tinha um tempo curto, mas foi feito e o resultado foi muito bom, até acima do que a gente estava esperando. Depois desse campeonato Norte-Nordeste da WBF em 2014, você participou também de um outro campeonato no mesmo ano. Exatamente. E foi também bem colocado. Um mês e meio depois teve o Campeonato Brasileiro e como eu venci o Norte e Nordeste, eu acabei me classificando. Foi em Maceió, na Praia do Gunga, então eu fui campeão da minha categoria, que é até 1,70 m. Fui disputar o overall, que é o campeão absoluto entre as categorias, das alturas, e fui campeão brasileiro overall. Então foi um feito assim, que marcou muito a carreira, já começar com essa projeção positiva. Em 2014 foram dois campeonatos de federações diferentes, né? Não, a mesma federação. Foi a mesma federação. E daí, depois de 2014, você não parou mais, foi participando de outros campeonatos e conquistando também importantes colocações. Exatamente. Em 2015, foi a minha segunda temporada, eu participei dos campeonatos da NABA. Então eu fui vice-campeão sergipano e fui vice-campeão brasileiro. Interessante, um dado interessante, que o mesmo atleta que eu tinha vencido no Norte e Nordeste e no Brasileiro da WBPF, foi o atleta que acabou me dando o troco, ganhando de mim no sergipano e no Brasileiro da NABA no ano seguinte. Que você acabou ficando como top 2 no sergipano e no brasileiro. Sergipano e brasileiro. E o seu último campeonato foi o campeonato sul-americano. Esse ano eu já participei pela WFF, que é uma federação associada à NABA. Eu fui campeão brasileiro agora em junho, né, pela WFF, me classificando para o sul-americano e tive a colocação top 4, né? Fiquei em quarto colocado no campeonato sul-americano. Quais foram as maiores dificuldades desde o início da sua carreira até os mais recentes títulos? O que foi de mais difícil, né, para subir no pódio durante essa preparação? Sem dúvida nenhuma, a falta de maturidade muscular, porque estava iniciando no esporte muito rápido e as coisas foram acontecendo de maneira rápida. Então a gente tem que trabalhar muito duro para conseguir construir músculo, né? E aquela dificuldade que é comum, no esporte no Brasil, a questão financeira, né? Mesmo tendo apoio de algumas empresas, algumas lojas, o esporte ainda é muito caro. Então você tem que ir realmente trabalhando muito duro e às vezes você não trabalha da forma que deveria por conta da escassez dos recursos. Então você tem que se adaptar à situação. Você começou com o Domingos como treinador e hoje seu atual treinador é o Rodrigo Artes, campeão mundial no fisiculturismo também. Você sentiu alguma diferença na preparação do Domingos, que é árbitro, para o Rodrigo, que já foi um campeão de fisiculturismo? Sem dúvida nenhuma. A temporada 2014 foi minha temporada inicial, né? Eu tive o Domingos como meu preparador. Na temporada 2015, meu preparador foi o Ricardo Cruz, o Bocão, né? Campeão aí. Que é muito conhecido, muito conhecido, criou uma história muito bonita no fisiculturismo. E em 2016, nessa última temporada agora, foi o Rodrigo Artes. Sem dúvida nenhuma, as preparações foram bem diferentes, né? Os resultados também. Eu cheguei em 2016 no ápice do meu físico, né? Na minha melhor forma. E com certeza, as três preparações agregaram muita coisa
tanto no meu físico como no meu conhecimento, mas hoje eu vivo uma preparação de alto nível. Hoje eu sei realmente que é o esporte competitivo de alto nível, por me preparar com uma pessoa que está mais à frente do esporte, está mais atualizada por estar em atividade ainda. Vamos conhecer um pouquinho sobre a sua categoria, né, que é o Men's Physique. Existem algumas modificações entre as categorias, nas questões de alturas e tal. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo como é a sua categoria. Certo. Quais são as exigências físicas? Claro, a Men's Physique é uma categoria que ela veio meio que para aproximar o público externo da musculação, do campeonato de fisiculturismo, que antigamente era povoado por montanhas de músculos e tal. A Men's Physique é uma categoria que preza mais pelo físico atlético, né? É uma categoria que conta uma infinidade de coisas, aspecto da pele, beleza, presença de palco, coisas que não eram prestadas atenção no fisiculturismo mesmo, no bodybuilder sênior. Então, hoje em dia, graças claro que é o crescimento do fisiculturismo como um todo, mas a inserção de novas categorias como a Men's Physique, o Wellness, o público está um público mais variado, né? Hoje você tem estudantes de educação física, estudantes de nutrição, as mídias como abriram mais as portas para o esporte, então você consegue essa interação com o público externo. Antigamente o público do campeonato de fisiculturismo era pautado pela família dos atletas, né? Pelos amigos mais próximos. Hoje em dia não, vira realmente um show, um atrativo para pessoas que não têm vínculo tão próximo com a musculação. E a minha categoria ela preza isso, esse físico com aspecto atlético, questão de características físicas, ombros mais largos, dorsal larga, cintura fina, esse aspecto de realmente de Y, né? Com os membros inferiores mais esguios. Então a gente tem que trabalhar com ênfase nos músculos que dão a característica da modalidade, né? da categoria. Eu acho que todo atleta, né, ele antes de se tornar um atleta, ele busca um outro atleta como referência para o esporte, né? Eu acho que não é diferente para o seu caso, né? Quem assim você se espelha ou se vê como referência para você? Então, aqui no Brasil, eu tenho o Diogo Montenegro, né, que é um atleta da IFBB profissional, que para mim, na minha concepção, é o maior representante do esporte, não só fisicamente, mas como um todo, como postura de atleta, é um cara que eu me espelho muito. Né? E internacionalmente tem vários aí, o Jeremy Buendia, que é o atual Mister Olímpia, Jason Poston, enfim, tem muitos atletas que a gente tem como referência, acompanha nas redes sociais, vê como está se preparando, que métodos está usando, isso é sempre muito bom você ter como parâmetro. Existe uma regra básica para você, antes de subir, uma espécie de meditação ou de reza, de oração, antes de subir no palco? Eu acho que o dia final é o dia de você desacelerar. Tem muita gente que gosta de euforia no dia final. Não, o dia final é um dia que eu guardo todas as minhas energias para cima do palco, porque realmente em cima do palco é muito cansativo. As poses são cansativas, principalmente se você está num campeonato com um nível muito alto e nível próximo de um atleta para outro, que tem muito confronto para tirar dúvida e tal. Então é um dia que eu guardo energias, eu procuro, normalmente eu fico ouvindo MP3, e eu tenho músicas específicas que eu gosto de ouvir. Nesse dia eu gosto de músicas que me dão uma sensação de paz. Eu costumo ouvir Júlio Iglesias, que é sucesso do passado, as pessoas até não entendem, mas é uma música que me remete ao passado, à infância, a cuidado de pai, cuidado de mãe, aquela coisa toda de nostalgia, e consegue baixar meus batimentos, me deixar mais calmo. Então eu costumo ouvir música no dia final. Falando na hora de família, já que você citou lembranças, né, de pai e de família, fala um pouquinho sobre esse acompanhamento familiar. Houve uma aceitação para a sua chegada no esporte, houve um preconceito, porque hoje Sergipe é uma referência, acho que no esporte revelou muitos campeões brasileiros recentes, até campeões sul-americanos, mas eu acho que ainda é um esporte que se cria muitos mitos e verdades, né? Houve uma aceitação no início da família ou não? No início, na verdade, como eu já vivia já independente, já vivia na minha casa, não vivia mais com meus pais, mas mesmo assim eu senti um pouco de rejeição, né? Tipo assim, você está perdendo seu tempo com isso, tal. Só que tudo que você faz, e você faz com muito afinco, que você faz com muito comprometimento, por mais que as pessoas não sejam adeptas do esporte, ao longo do tempo você vai adquirindo respeito, né? Meus pais não apoiavam no sentido de que achar que é uma perda de tempo, que era uma coisa sem retorno nenhum, mas quando viram o quanto eu colocava de amor, de afinco e de
sentimento nisso, aos poucos esse sentimento foi se transformando em admiração e respeito. Hoje eles conseguem falar do esporte, já foram a campeonatos assistir, assistiram online no último campeonato, agora o sul-americano, e conseguem se emocionar e vibrar junto com as conquistas. Então isso é que é importante, é você adquirir respeito das pessoas. Hoje em dia todo mundo entende o meu período de dieta, o período que eu posso comer, o período que eu não posso comer, e não tem mais crítica. Hoje em dia tem mais admiração do que crítica, com certeza. O nosso programa Antes do Treino tem um tempo limitado para a gente conhecer um pouquinho sobre o convidado, mas o Ivan Vanuza, ele continua com a gente na próxima semana. Essa entrevista ela vai dar continuidade, vocês vão acompanhar o final dessa entrevista no nosso próximo programa. E fica o convite para você, internauta, também se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like e a clicar no ícone do sino para receber semanalmente as nossas atualizações. Agora que está bem informado, bons treinos!